Você sabia que existem 3 fases pelas quais nós passamos em uma peregrinação? Bom, gente, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas etapas, né, que eu cheguei a conhecer devido ao caminho de Santiago de Compostela, né. Existem ali 3 estágios pelos quais o peregrino passa durante o caminho de Compostela. E aí, quando eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre este assunto, eu descobri que existem também 3 fases, né, relacionadas às peregrinações, que são associadas um pouquinho outras 3 fases, né, mas que eu consegui fazer uma associação das duas, né, então eu vou falar nesse vídeo quais são elas, né, porque eu passei por isso, eu acho que todo peregrino, de uma forma ou de outra, acaba passando, ainda mais quando é uma peregrinação bastante longa, né, de mais aí de 20 dias, geralmente de um mês, né, a gente acaba passando realmente por essas 3 etapas, né, gente. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou uma peregrina que começou a peregrinar no caminho de São Francisco de Assis na Itália, né, que é digamos assim, a peregrinação do meu coração, né, porque eu percorri ela ali em 2022, depois eu voltei em 2023, 2024, talvez eu volte agora em 2025, né, e também fiz Santiago de Compostela, o caminho francês, mas também devo fazer novas peregrinações aí. Já peço desde já, né, que se você gosta do canal, para você curtir aqui o vídeo, seguir, né, comentar, porque realmente é um projeto que eu faço com bastante carinho, eu fico bastante feliz, né, de ver que as pessoas estão engajadas, né, e também ajuda a outros peregrinos terem acesso ao conteúdo, você também recebe esses conteúdos, tá bom? Obrigada pela sua participação. E vamos lá, gente. Eu até tenho aqui uma anotação que eu fiz sobre essas 3 etapas, porque é assim, quando eu fiz o caminho de São Francisco de Assis em 2022, eu percebi que eu passei por umas fases durante o caminho, mas eu não tinha tido acesso a nenhuma informação, né, de pesquisa ou de conceitos, né, que me levavam a qualquer conclusão ou a qualquer fechamento sobre o que eu passei, tá? Mas eu passei por essas fases. Porém, quando eu comecei a pesquisar para fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é muito mais popular e muito mais pessoas fazem, eu encontrei um conteúdo, né, que falava que no caso do caminho de Santiago de Compostela, né, eles dividem as etapas em 3, né? Então, naquele caso, quais são as 3 etapas, né? A primeira são as questões de lidar, né, com questões físicas, a segunda, questões emocionais, e a terceira é a conexão com a espiritualidade, né? Então, é dito, né, no caminho de Santiago de Compostela, que existem essas 3 etapas, né, que os peregrinos passam por essas 3 etapas, né, sendo que assim, na primeira, a gente está lá, né, confrontando as nossas questões, as nossas dores físicas, né, a questão de o nosso corpo ainda está se adaptando, né, todo peregrino sabe, né, que demora cerca de uma semana, né, demoram alguns dias, um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependendo do corpo de cada um, para que o corpo, né, se adapte com a nova realidade de ficar caminhando ali 15, 20, 30 quilômetros por dia. Então, às vezes surgem as bolhas nos pés, as dores nas articulações, as dores nas costas, o peso da mochila. O nosso corpo ele ainda está se adaptando, por mais que a gente faça exercícios, que a gente treine e se prepare, né? Essa primeira etapa ela é muito dolorida mesmo, e isso é comum, é comum. Eu passei por isso no caminho de São Francisco de Assis, né? E realmente, assim, eu fiquei acabada na primeira semana, nos primeiros dias, assim, no quarto ou quinto dia. No quarto dia eu tive meu estopim de dores, assim, foi realmente desafiador, eu acreditava que eu não ia conseguir, a gente passa por esses questionamentos, né, nossa, será que o que eu tô fazendo aqui, né, e aí eu também reparei, né, que isso acontecia com todos os peregrinos, pelo menos não com todos, né, mas com muitos com quem eu conversava, no caminho de São Francisco, como eu não conversava com muitos, eu não tinha tanto, assim, esse diálogo, mas depois, quando eu fiz o caminho de Santiago, era muito comum as pessoas estarem ali no começo reclamando, tô com dor, aí eu falava, calma, vai passar, seu corpo vai se adaptar, confia em mim, eu sei o que eu tô falando, né? E realmente, gente, isso acontece, dali um pouco a gente sente essa adaptação, mas a gente passa por essa etapa física, né? Depois, primeiro, só para dar um spoiler aqui, eu tô falando essas 3 etapas, mas eu vou linkar com as outras 3 etapas que eu encontrei aqui, né, também nas minhas pesquisas. Então, na verdade, elas vão se encontrar, tá? Então, eu tô primeiro falando as 3 etapas do Caminho de Santiago.
A segunda é a etapa emocional. Então, no Caminho de Santiago, existe até uma parte ali no caminho francês de Santiago, que são as chamadas mesetas, né, que são alguns trechos que a gente faz, algumas etapas de caminhada ali por quilômetros a fio, em que o caminho é plano, a paisagem é sempre a mesma, meio árida, né, cores assim meio sem muita vegetação, né, então a gente caminha ali naquele cenário muito igual por muitos dias, e aí a gente já passou pela primeira etapa, que era a das questões físicas, e aí entra, né, as questões emocionais. Então a gente começa a vir questões, né, que nós passamos na nossa vida lá fora, questões emocionais, dores que nós temos. Às vezes a gente está caminhando sozinho, a gente está num universo completamente diferente, né, completamente num ambiente novo, uma vida, né, um estilo de vida novo, e quando a gente está ali, parece que a vida muda, que a gente entra num portal, que tudo que está fora vira, tudo que não está ali no caminho, né, vira subjacente naquele momento. A nossa vida passa a ser um pouco aquele caminhar, mas ao mesmo tempo nós não somos, ali não é a nossa vida, né, que a gente vive mesmo, né, nossas relações sociais, nosso trabalho, nossa família, né? Tá tudo meio que dentro de nós. Então essas questões elas começam a emergir, né? Então aí vem medos, inseguranças, dores, às vezes coisas boas, né? Que a gente sente, né? A sensação de amor, de carinho, como que a gente valoriza tal coisa, outra coisa, né? O que é importante para nós, né? Então vem tudo, né, questões emocionais muito fortes. Às vezes a gente está caminhando sozinho, vem a questão da solidão, né, o medo da rejeição que a gente pode ter para conhecer novas pessoas, ou a gente está tendo dificuldade de... Enfim, gente, tudo acontece ali, né? Muita coisa vem na nossa mente, então a gente lida com essas questões emocionais, né? E aí, conforme a gente vai caminhando, isso vai se assentando, as coisas vão vindo, a gente vai entendendo, é como se acontecesse uma certa liberação, assim, a gente tem uma clareza um pouco maior, né, desse universo que está nos permeando aí emocionalmente. E aí no final disse, né, que lá no Caminho de Santiago a gente entra então, após passar pela provação física e emocional, a gente entra na parte espiritual, que é uma conexão com algo maior, com a beleza. Às vezes essa conexão com algo maior pode ser, se você não é uma pessoa, por exemplo, religiosa, né, pode ser a conexão com a natureza, ou com a beleza do que está acontecendo, da plenitude que a gente sente quando a gente começa a caminhar e a gente percebe que a vida pode ser mais leve, a gente vai deixando coisas para trás, aquelas dores já saíram, né? E aí a gente abre espaço para o novo entrar, né, para uma coisa, o belo entrar na nossa vida, a contemplação entrar na nossa vida, a leveza, né. Então, a peregrinação do Caminho de Santiago, ela é famosa por ter essas 3 etapas, né. Muitas pessoas saem completamente transformadas, né, nessa última etapa, de repente conseguem ter vários insights de como voltar e fazer mudanças na vida, né, e percebem, podem resolver questões da própria vida. Algumas não, algumas elas voltam com esses dilemas, e geralmente a gente vai ter que trabalhar isso quando a gente voltar, porque uma coisa é quando a gente está lá caminhando, né, gente? A outra é quando a gente tá ali precisando, na nossa vida normal, lidar com esses problemas realmente, né? Mas a gente tem muitos insights, né? Então, essas seriam as 3 etapas do Caminho de Santiago de Compostela. E aí, quando eu estava pesquisando, eu encontrei, né, um estudioso em inglês chamado Victor Turner, que ele pesquisa, né, os impactos dos ritos religiosos, né, ele é um pesquisador, e ele, né, nesses seus estudos, ele fala, né, sobre a importância da peregrinação, né, entre esses ritos, né, e ele traz um conceito de liminaridade, né, que é quando a gente faz a comunhão, a gente se une ali com as pessoas que estão ao nosso redor, né, às vezes a igreja, né, a religião, no caso, ele estuda, né, as religiões, elas podem trazer esse conceito, né, de você se sentir em cooperação e união, né, e aí ele nessas pesquisas dele, ele fala que nas peregrinações isso acontece, e existem também 3 fases, aí ele fala de outras 3 fases que eu vou trazer para vocês, e eu vou explicar já por que eu acho que elas se unem, né. Então ele fala que as 3 fases da peregrinação são a separação, a liminaridade e a agregação, né? Então como é que seria? Quando você sai, né, para fazer uma peregrinação, tem essa separação, esse rompimento da nossa vida que a gente estava tendo, das nossas questões, a gente entra para uma nova jornada, é a separação da vida que a gente tinha, do cotidiano que a gente vivia, a gente ingressa em algo novo, né, que nós conhecemos. Após a gente caminhar um pouco, entra essa fase que ele chama, né, de liminaridade, esse fenômeno, né,
Porque a gente começa a criar relações sociais e laços com aquelas pessoas que naquele momento estão ali fazendo a mesma coisa do que nós, elas estão naquela mesma etapa, né, de vida, naquela mesma momento de vida, na verdade, né? Então tá todo mundo ali num objetivo comum, que é chegar até o final da peregrinação. Então a gente cria essa comunhão com esses peregrinos, a gente cria esses laços, né, que às vezes serão temporários e transitórios, né, porque tá todo mundo ali fazendo uma peregrinação, mas que depois cada um vai voltar pro seu canto, pra sua vida, né? Mas isso é importante naquela jornada, naquele caminho, essa cooperação, esse senso de comunhão, de repente, né? E por fim, né, que ele chama aqui de agregação, que é quando a gente volta, então a gente passou por tudo isso, aí no final a gente agrega, a gente entende, nossa, então eu passei por aquela separação, eu encontrei tudo isso, e aí você volta transformado, você traz, assim, todos os aprendizados dessa caminhada, né, e depois quando você volta transformado para a sua realidade, já com umas novas perspectivas, com o que houve de novo, com o que você passou ali durante aquela peregrinação. E por que eu acho que elas se complementam, né? Porque na separação, né, quando a gente sai também de uma vida comum e vai fazer a peregrinação, que no caso do Caminho de Santiago a gente vai ali caminhar e vai passar pela fase da atividade física, né, da dor física, a mesma coisa acontece nessa separação, porque a gente está rompendo de um estilo de vida, de algo que a gente está acostumado a ficar ali, né, num determinado estilo, né, não sendo ativo fisicamente o tempo todo, não carregando nenhuma mochila nas costas o tempo todo, não, né, trabalhando na nossa rotina, e de repente a gente separa e vai fazer algo completamente diferente. Então é claro que a separação traz a dor física, que é do rompimento, que é da mudança, que é do novo, né. Aí na fase emocional, que é aquela que vem aquelas questões que a gente vai refletir, o que está acontecendo na nossa vida, com as nossas pessoas, a vir as nossas dores, né? Essa comunhão, esses laços, a gente fica muito mais vulnerável, a gente precisa muito dessas trocas. Então muitas vezes eu acho que por a gente estar nessa fase, né, emocional, é que a gente também abre espaço para essas trocas, para essa comunhão entre as pessoas que também estão ali com a gente, né? Então acontece essa troca, que é muito profunda, porque a gente também está lidando com questões pessoais, então é muito comum no caminho a gente desabafar do que está acontecendo na nossa vida, de assuntos muito profundos que a gente de repente não falaria para algum amigo próximo, ou para alguém do nosso ciclo social, mas que para um peregrino que a gente nunca conhecia antes, né, que a gente nunca viu na vida, de repente a gente vai caminhar algumas horas com essa pessoa e a gente vai falar coisas muito profundas sobre a nossa existência, vai desabafar de assuntos que a gente não falaria com outras pessoas, porque houve essa comunhão ali, né? Houve essa conexão. E isso acontece mesmo. Eu mesma vivi isso, e eu lembro de peregrinos falarem isso para mim, né? Durante os caminhos, que isso, nossa, falei com aquela pessoa, de repente me abri para ela, né? Por quê? Por conta dessa vulnerabilidade, dessa abertura que a gente tá para essas relações, porque tá todo mundo ali no mesmo caminho, fazendo meio que uma coisa, indo para o mesmo lugar, né? E tá todo mundo meio que aberto para isso, né? E aí, no final, essa agregação, ela tem muito a ver também com essa transformação e com essa conexão da espiritualidade, porque o que acontece? Depois que a gente passa por isso, às vezes vem essa liberação, a gente resolve questões internas, né, muitas vezes, ou a gente tem pelo menos clareza de quais elas são, né, porque nada se resolve assim num passe de mágicas, mas às vezes a peregrinação traz à tona questões que a gente precisa olhar na nossa vida, que a gente vai voltar e vai trabalhar, né. E aí, gente, essa agregação, né, ou essa, né, espiritualidade, conexão com a espiritualidade, realmente ela é uma clareza, ela significa o quê? Nossa, né, uma transformação, uma conexão com algo maior, voltar transformado, voltar aberto, né? Então de repente você tem, né, quando a gente se conecta com a beleza da vida, né, a gente está disposto, a gente está mais propenso a voltar realmente trazendo novo, trazendo digamos assim, boas novas, né, ou uma nova versão de nós mesmos, ou pelo menos a ideia de ter essa versão, né, ou trazer, enfim, novidades para quando a gente voltar, né. E então eu acho que tem realmente essa conexão, né, e elas três, elas se conectam muito, gente, por fim, com as etapas da jornada do herói, do Joseph Campbell, que é um mitologista muito famoso, né, que ele escreveu um livro, O Herói de Mil Faces, né. Eu trabalho com contação de histórias, eu trabalho com escrita, né, histórias de vida, né, e o próprio Joseph Campbell fala
que existem 3 etapas, né, da jornada do herói, né, que é aquela pessoa que sai para fazer uma grande aventura e volta, né. A primeira é a iniciação, que é quando ele está na vida cotidiana dele, ele se lança para uma aventura, no caso do peregrino, a peregrinação. No meio da peregrinação acontecem, né, é a etapa das provas, né, da própria aventura em si, né, porque ele vai passar por provações, né, no herói, no caso, né, ele vai passar por provações, ele vai encontrar pessoas que vão ajudar ele, pessoas que vão, na verdade, desafiá-lo, né? Então essa jornada do herói, essa estrutura, ela é muito utilizada em roteiros de filmes, né, em enredos de histórias, de contação de histórias, de publicidades até, né? Mas o mitologista, ele fez com base numa pesquisa muito profunda de todos os mitos da humanidade, né, não de todos, mas ele pesquisou muitos mitos da humanidade e chegou a essas 3, na verdade são 3 fases grandes, mas elas são divididas em várias pequenas etapas, né? Estou resumindo aqui. E aí, por último, né, tem a transformação, né, do herói, que ele, depois que ele passa por essas provações, ele volta transformado e geralmente ele volta para trazer, né, nos filmes ele vira, né, o herói, ele vira aquele que é aclamado, ou que tem a sabedoria, ele vira o sábio, ou ele traz uma mensagem, ou ele consegue fazer alguma coisa, né, para a população, ou para sua família, enfim, né, aí depende muito da história, né. E a mesma coisa na peregrinação, então a peregrinação, ela é, no fundo, uma grande jornada aí que a gente faz, que ela é, sim, dividida, assim, depois que eu comecei a pesquisar, eu acho que faz todo sentido, para mim fez muito sentido, sobretudo da primeira vez que eu fiz, que eu fui assim sem saber nada disso, eu fui completamente, quero ir fazer essa aventura, eu nem sabia direito por que eu estava indo fazer, mas eu recebi esse chamado e fui, né, e eu passei por essas 3 etapas, então eu lembro claramente, né, que na primeira etapa, sobretudo na do Caminho de São Francisco, que foi a primeira e que ela é bem desafiadora, porque ela tem muito sobe e desce, são montanhas, né, eu já gravei uns vídeos aqui no canal falando sobre isso, né, eu sofri muito fisicamente na primeira semana, depois meu corpo se regenerou mesmo, e houve ali um momento que eu me conectei muito com questões do meu interior, e dores que vieram, né, de relações, e de coisas que acontecem na minha vida, e no final parece que realmente eu estava mais leve, assim, parece que muita coisa tinha sido realmente absorvida para ser trabalhada. É claro que, como eu falei, não é nenhum milagre, depois disso eu ainda voltei, passei a fazer mais peregrinações, e cada vez que eu faço eu venho sentindo como que elas são realmente uma ferramenta incrível de autoconhecimento, né. Mas então é isso, gente, essas são as 3 etapas. Se você está se preparando para fazer uma peregrinação, né, já vá consciente disso tudo, já vai se preparando, porque é muito forte, realmente acontece, ainda mais se você for fazer uma peregrinação muito longa, né. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já te peço para você curtir, comentar, opinar, falar o que você acha, seguir aqui o canal, né, e agradeço muito a sua audiência, e até o próximo vídeo.